Boa noite, professor Lisboa. O seu celular está na vertical? Obrigada, João Vitor. Professor Lisboa, você me escuta? Tô tentando lhe convidar aqui para a live, mas eu acho que o celular não está na vertical. Então, Pronto. Boa noite, professor Lisboa. boa noite, professora Blaine. Eu lhe Cá aperreando estamos. novamente, né? Mais uma live. Não existe isso. Fique à vontade, é um prazer. Não por estar na sua frente, né, mas estar na sua companhia é sempre um papo agradável, sempre enriquece. Você sempre me dá Tá. notícia boa. Chegou o livro, olha aí. Acaba. Olha Então, aí o isso é livro com o ótimo. professor Lisboa, gente. Olha Um aí. artigo sobre sentença anicéfala. E já estamos fazendo uma segunda Volume versão. 14. Já estamos concluindo a segunda versão desse artigo. Vamos aprofundar mais, explicar melhor ainda, utilizando outros parâmetros. Já Isso, exatamente, iniciamos, né? professor. Vai Então, dar seja certo e vamos bem-vindo, publicar. né, novamente à série Lives, Diálogo Muito Ambiental obrigado. Constitucional Internacional. E eu já passo a palavra para você. Nós vamos falar hoje sobre aquela decisão do Supremo Tribunal Federal, legitimando, né, seria essa a palavra, os estados e os municípios fazerem a gestão da pandemia. Então, Exato. professor, eu queria a sua opinião, porque eu tenho uma opinião talvez contrária, Sim, sim, sim. em Não, vamos razão de conversar. que o Constituinte ele não previu pandemia, então é uma coisa muito complexa. Eu sei que nós não somos o modelo inglês, mas a gente vê como a administração da pandemia em alguns países, sem falar nos Estados Unidos, porque o Brasil Sim, tentou copiar o federalismo norte-americano, né? Então, qual é a sua opinião sobre a decisão do STF? certo. Então, pronto, vamos colocar o problema. Estávamos até então, aparentemente, muito bem, até que aparece uma pandemia. E essa pandemia exige uma pronta resposta por parte do Estado. E o nosso Estado, como nós sabemos, é um Estado que adota um modelo federativo, cujos entes federados são a União, os Estados, Distrito Federal e municípios. Tá? Tentamos incorporar ideias lá dos Estados Unidos, quando da fundação da Confederação e depois da Federação dos Estados Unidos, mas nós tomamos um caminho um pouco diferente. Por exemplo, nós temos os municípios como entes federados, né? Lá são estados. Como entes federados. Então, a nossa federação já não é uma federação que eu possa dizer assim, comum, como a gente vê nos outros estados. A nossa federação ela é basicamente uma federação anômala, no sentido que ela não é uma federação de estados, ela é de estados, de união, de municípios e de Distrito Federal. E até mesmo de territórios, se por acaso
passarem a existir. Pois bem, então dentro desse cenário havia há um princípio que rege as relações entre os entes federados no que diz respeito à competência administrativa e, de forma mais específica, a competência legislativa, que é o que nós conhecemos como princípio da primazia do interesse. Então, se o interesse fosse especificamente local, a competência para a legislação seria do município. Se o caso fosse ou envolvesse mais de uma área de município, nós teríamos aí, portanto, um interesse regional. E, portanto, a competência para legislar seria do Estado respectivo. Se nós tivéssemos um fato que abrangesse 2 ou mais estados da federação, nós teríamos aí um interesse nacional e a competência para legislar seria da União, né, por intermédio da Câmara de Deputados e do Senado Federal. Então, esse princípio da predominância do interesse é o princípio-chave para se compreender esse mecanismo de distribuição de competências que a nossa Constituição fez, tá, para estados, municípios, Distrito Federal e União. Bom, essa é a primeira premissa que nós temos de levar em conta. Segundo, nós temos uma tradição de federalismo centralizado, ou melhor dizendo, federalismo no qual as ações, as práticas, do ponto de vista legal, legislativo, estão centralizadas no Congresso Nacional e na Presidência da República. Isso, penso eu, também por questões históricas. Né? Nós temos, em questão histórica, o presidente da República, ele acumula muitas funções, muitas atribuições. Basta dar uma lida no artigo 84 da Constituição Federal, a gente vê um catálogo muito extenso. E lendo, então, as competências legislativas da União, que estão lá no artigo 22 da Constituição, também vemos que é um rol muito extenso. Mas aí, a par da existência de competências exclusivas da União, a par das competências reservadas aos Estados, surge uma chamada competência comum, uma chamada competência concorrente, do ponto de vista legislativo, quando os fatos a serem disciplinados, normados, interessam a todas as esferas de governo, como é o caso da saúde. Nós temos que a saúde está disciplinada na Constituição Federal e o enfrentamento dos problemas da saúde exige uma ação coordenada entre esses entes federados, né? No caso, por intermédio do Ministério da Saúde, Secretaria de Saúde do Estado e Secretaria de Saúde dos municípios. Então, essas ações coordenadas, em função da competência concorrente, nós temos basicamente o quê? Que caberia à União legislar sobre aspectos gerais, enquanto que estados e municípios fariam a legislação para atender às suas peculiaridades, sem que violasse a legislação geral que foi produzida pelo Congresso Nacional, né? Da lei. Então, o que aconteceu no nosso país? O que aconteceu no Brasil? Bom, primeira coisa, nós não tivemos coordenação. Não houve, nós não conseguimos detectar, foram pouquíssimos, raros os momentos em que tivemos o diálogo de Secretaria de Saúde de Estado com o governo federal, o Ministério da Saúde. E mais diálogos entre as secretarias de saúde dos municípios com o secretário de saúde do Estado. Aí nós tivemos uma incidência maior de diálogo. Então, o fato parece que
no âmbito federal, houve um certo afastamento. Bom, mas aí perguntar, por que se deu esse afastamento, né? Aí não vamos cair aqui nas questões de política, porque um ou outro governador é contrário à política do Bolsonaro, ou o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, é contrário à política do governador, do prefeito. Não interessa, essa visão, ela, além de ser uma boa fofoca, né, ela não vai trazer muito chão aqui para caminharmos aqui no nosso debate. O Não é problema que direito, né? acontece, pronto, nós estaríamos com ciências que nos auxiliam, né? Mas estaríamos numa outra seara, estaríamos num outro campo, discutindo, talvez no campo das ciências sociais, da sociologia, ciência política, o que fosse. Mas vamos aqui. Vejam, amigos aí, e em especial a doutora Breire, em uma semana se recebeu no Congresso Nacional um projeto de lei e nessa mesma semana ele foi transformado, foi aprovado na Lei 13.979, que é a lei federal que trata do combate dessa pandemia. Certo? Uma semana de votação na Câmara, no Congresso, no Senado, voltou, aprovou, sanção, promulgação e vamos embora, e está aí a lei em vigor. Posteriormente, o presidente da República resolve fazer uma acréscimo a essa lei por medida provisória. E aí já começam os problemas. Por quê? Problemas esperados. A Lei 13.979, ela, logicamente, ela não tratou dessa distribuição de competências entre os entes federados no que diz respeito à saúde, porque isso já está na Constituição, já está a previsão na Constituição. E a Lei 13.979, ela tratou de dizer, por exemplo, alguns pontos, serviços, produtos que são essenciais, certo? Ela qualificou alguns serviços como essenciais, até para fim de se saber de que forma abriria, de que forma seria o distanciamento social. Pois bem, ao lado da lei 13.979 e da medida provisória que modificou, nós tivemos a propositura de várias ações perante o Supremo. Né? Primeiro a justiça local, estadual, federal, depois chegou ao Supremo Tribunal Federal. Por que isso? Porque, apesar da existência dessa lei 13.979 federal, os estados também regulamentaram, via decreto, e os respectivos municípios também regulamentaram via decreto. E aí, num país com mais de 5.000 municípios, 27 estados, com certeza existiriam colisões. Tá? Aí, afinal de contas, a pergunta que ficava, eu devo seguir o decreto do governador ou o decreto do prefeito? O decreto do prefeito ou a medida provisória do presidente da República? Então, essa dúvida se instaurou. E como aqui no Brasil tudo pode ser constitucionalizado, né? Qualquer matéria que se pense, apareceu um golfinho na praia, matéria constitucional. Defesa de animais marinhos, etc. E tal. Briga de vizinho, danos morais, aplicação correta ou não, envolveu agente público, responsabilidade objetiva, matéria constitucional. Então, pelo fato da Constituição ser muito extensa, muito prolixa, ela praticamente disciplinou tudo. Deixou pouquíssimos assuntos, e eu não consigo pensar num deles, fora da perspectiva, fora do alcance das normas constitucionais, dos princípios constitucionais. Pois bem, aí nós tivemos
tutelas antecipadas deferidas em Minas Gerais, na Paraíba, no Amazonas, né, dizendo que o governo do Estado não deveria seguir as regras que estavam na legislação federal. Tivemos decisões que determinavam que municípios deveriam traçar as suas próprias metas de combate à pandemia da Covid, afastando a regulamentação do decreto estadual que existia, né? Município pertencente a um Estado. Então, veja, realmente não há uma possibilidade, ou pelo menos ela diminui, de se alcançar um bom resultado. Quando há essa desordem, quando há essa falta de comunicação, o que vai acontecer? Uma prestação de serviço, no mínimo, frágil, no mínimo, deficiente. Bom, mas esses processos acabaram chegando ao Supremo Tribunal Federal. Em processo tem uma ação direta de inconstitucionalidade, que foi a 6341, que é a única que até agora que o Supremo se posicionou. E ele disse uma coisa interessante. Ele disse, olha, a competência é concorrente. Cabe os estados disciplinar para o atendimento das peculiaridades da sua região, respeitada a legislação federal, ou seja, a legislação federal que deve ser em sentido geral, né? Em sentido geral. O Estado editaria um decreto particularizando, atendendo às peculiaridades do seu Estado. Tá bom? Então, nós teremos uma legislação federal ampla, genérica, e uma legislação do Estado para o âmbito do Estado, né, do âmbito regional. E a tendência é que a norma, a regulamentação municipal siga a legislação, a regulamentação estadual, para não entrar em conflito, né, não entrar em colisão. Mas as decisões lá do Supremo Tribunal Federal, tanto na suspensão de tutela antecipada, quanto nessa ação direta de inconstitucionalidade, como também teve uma de relatoria do ministro Alexandre Moraes, uma DPF, se não me engano, 642, não estou bem recordando o número. Ficou, ou pelo menos é o que se está vendo, né? Ficou a ideia de que o Supremo, em função desse estado de coisas atual, essa questão da pandemia, ele passou a privilegiar, nesse emaranhado, nesse feixe de competências legislativas, ele passou a privilegiar a legislação dos entes federados, estados e municípios, e diminuiu um pouco a legislação federal, certo? Então, a lição, a mensagem que eles passaram nessas decisões foi a seguinte: estados e municípios têm mais condições de resolver problemas que afetam diretamente a vida das respectivas populações, porque são preocupações regionais, locais, não são nacionais. Então, a legislação nacional, federal, ficaria somente o aspecto geral. Então, houve um cuidado nas decisões que eu consegui ler para evitar a permanência de conflitos, né? A permanência de conflitos. E me chamou muita atenção, doutora Breine, é que em quase todas essas decisões, nos votos, existe uma palavrinha mágica que nós
que eles pegaram lá da saúde, que é coordenação. Ele diz, olha, o município não pode regulamentar isoladamente a situação de combate à pandemia por Covid-19, sozinho, isolado. Por quê? Porque as regras de saúde e as regras que emanam da Constituição dizem que essa tarefa é dos três poderes, mas de uma forma coordenada. Então, se um município toma uma decisão isolada e quer fazer que o seu decreto tenha força e afaste outro decreto, alegando que tem autonomia municipal, não prevaleceria muito porque o município tomou uma iniciativa isolada e não coordenada. Né? Então, nos casos que eu li, a gente percebe essa preocupação. A preocupação de que as iniciativas dos entes federados, em se tratando de coronavírus, têm de ser iniciativas coordenadas, que partam das três esferas de governo, certo? E aí eles utilizaram essa questão da coordenação ou falta de coordenação para conceder alguns critérios, ou então para não conceder, para negar o pedido. Pois bem, então hoje nós temos a seguinte leitura. O Supremo Tribunal Federal, que até então decidia mais por centralizar as competências legislativas na União, passou agora a concentrar as competências legislativas, especialmente a concorrente, nos estados e nos municípios. Mas aí fica intuitivamente uma pergunta. Será que isso representa uma mudança de interpretação da Corte em matéria de embates federativos dos entes federados? Será que podemos falar que houve uma mudança e que essa mudança seguirá e se tornará daqui para frente a maneira de decidir do Supremo, ou o Supremo, por intermédio de seus ministros, está decidindo dessa forma porque nós estamos diante de uma situação de anormalidade, uma situação de pandemia, uma situação excepcional. Há um trabalho muito interessante que foi publicado no site Migalhas, da professora Ana Paula de Barcelos, onde ela procura fazer um prognóstico sobre o direito constitucional depois da Covid-19. E ela realmente, e penso que com acerto, diz ao final que é muito cedo e nem tem como se fazer prognóstico. Infelizmente, nós não sabemos quando essa pandemia passará. Até chegar uma vacina é muito tempo. Não sabemos se os fatos continuarão e autorizando que o Supremo decida dessa forma. E mais, mesmo que os fatos continuem, também não é segurança que o Supremo continue defendendo o mesmo posicionamento e decidindo da mesma forma, considerando que nós temos situações de ministros que mudam de opinião, né? Ele decide de uma maneira e numa outra situação ele decide de outra maneira. Mas o fato é este. Hoje há um privilégio dos estados e dos municípios no que diz respeito às competências concorrentes, sem excluir a competência da União, logicamente, né? Que aí seria inconstitucional. Agora, o fim da história está para vir. É mais ou menos isso, esse é o caso, o estado de coisas, né? Agora vamos botar areia na fogueira, né? Bora. Professor Lisboa, nós dois temos um artigo
intitulado Estado de Coisa Inconstitucional. Hum. Isso tudo para fazer uma crítica no sentido, eu penso assim, como a Constituição ela não previu um caso de pandemia, ela traz a possibilidade de guerra, né? Sim, Estado de estado sítio, de sítio, estado de emergência. estado de emergência. Bom, aí a pandemia puxa um pouco para o estado de emergência. Mas eu penso assim, se você tem uma situação. Porque eu entendo a pandemia como algo absolutamente igual para todo o território nacional. A forma de contágio, a necessidade do isolamento. Então, são medidas de saúde que não tem nada, nenhuma correspondência com questão de competência legislativa, de competência comum, de competência concorrente, de competência exclusiva. Saúde é um assunto específico, né, e que demanda urgência, probidade administrativa e por aí vai. Mas eu entendo a pandemia como um problema nacional, assim, falando de Brasil. E aí, no meu entender, o Supremo não foi assertivo, né? Eu não sou professora de direito constitucional e nem tenho nenhum terço do seu conhecimento no assunto. Mas por isso que eu lhe convidei para a live, para a gente provocar e os nossos espectadores formarem também uma opinião sobre esse assunto, porque a live não é sobre política. A live é Não, sobre direito constitucional. Isso é importante deixar claro também. Então, a minha dúvida é o seguinte: se eu tenho um problema que a forma de contagem não vai mudar em São Paulo e Fortaleza, em Recife e Curitiba, não vai mudar. Então, o que é que eu estou vendo na prática? Eu estou vendo a possibilidade da segunda, como é que eles chamam? Do contágio do coronavírus, me faltou agora a palavra, mas que já está voltando em Portugal, já está voltando na Espanha, seria praticamente uma na Europa espécie de segunda inteira. onda, né? Seria uma Segunda espécie de onda. segunda onda. Então, assim, a gente mal saiu da primeira onda, porque a gente fica realmente dependente dos meios de comunicação, isso é um fato, e isso é um fato Refém. preocupante. Refém, porque eu quis ser mais leve, mais suave. Então, nós ficamos reféns dos sistemas de comunicação, que não são apartidários, isso é um ponto, tá? E nós estamos falando de direito constitucional, não é de quem se elegeu a presidente, se foi com fake news, se foi sem fake news, se a democracia no Brasil é boa, se não é, se ela já tem maturidade ou não. Nós estamos falando de um problema sério e que o país está sem controle. Eu vejo, quando eu assisto televisão, eu vejo alguns noticiários de juiz que determinou que o prefeito tal do município tal obedeça a regra tal sobre a pandemia. Então, eu percebo um descontrole no controle da pandemia. E isso para o Brasil é péssimo, porque nós temos vários problemas envolvendo a pandemia, além do alto índice de mortalidade, letalidade, que é trabalho, desemprego, turismo. Então, olha só, o nome que está sendo dado à fase menos conturbada da pandemia no Ceará, por exemplo, é plano de recuperação da economia. Não é mais plano de gestão da pandemia. Isso não é uma É crítica, isso é uma interessante. observação. Por quê? Porque direitos não nascem em árvore, como diz Flávio Galdino. Eu cito muito esse autor e ele não faz ideia. Direitos não nascem em árvores. Então é preciso realmente reaquecer, reacender a economia. Eu vou ter um webinar sobre turismo e os novos tempos. O que mudou? Irão Uhum. participar o secretário de Meio Ambiente, o secretário de Turismo,
Sendeiro Tour, que é uma empresa de turismo. Então, mas é só para a gente atentar para a seguinte questão: é plano de recuperação da economia. Não é continuidade da gestão do controle, perdão, da pandemia. Não. O que está se falando hoje, seja Ceará, Pernambuco, São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal. Aí o que é mais grave, professor Lisboa, já para criticar, a minha posição é uma posição crítica na decisão do Supremo Tribunal Federal. O Estado de Minas Gerais e o Distrito Federal estavam com um controle quase que absoluto da Covid-19. Enquanto o Ceará aparecia sempre no ranking, o segundo estado, nós passamos uns 90 dias no ranking do estado mais contaminado pela Covid-19. Aí, se eu não tenho uma política nacional e ficou ao encargo do governador do DF e do governador de Minas administrar a pandemia, olha aí o resultado que nós temos. Onde é que essas pessoas se graduaram e que não sabem, mesmo que elas não saibam da carga principiológica da Constituição, nós temos um princípio básico que é do direito ambiental, mas é para a saúde, que é a prevenção. Esses dois governadores, particularmente, e a minha crítica não é a pessoa física, porque eu não sei nem o nome de nenhum dos dois, e nem voto neles, que eu sou do Ceará, mas eles não entenderam, não, como é que se contamina com a Covid. Enquanto, aparentemente, Ceará, Pernambuco, São Paulo, Rio de Janeiro também saiu do ranking, estão ou estavam na fase decrescente, o DF e Minas estão na fase crescente. Quer dizer, é um país sem controle da pandemia. Porque nada impede que um mineiro ou vários mineiros peguem seus carros e venham para o Nordeste. O que também não impede que vários cearenses peguem seus carros, isso eu estou falando por conta da suspensão dos voos, né? E se dirijam à região Sudeste. Então, a minha preocupação maior é porque a saúde ela tem que estar assim na agenda da política. E eu não consigo entender como é que algo que se pega, se contrai da mesma forma, e as ações me parece que devem ser similares, no mesmo país pode. Ah, professora, mas a senhora tem que entender que os Estados Unidos, Nova York é de um jeito, a Califórnia é de outro. E quem foi que diz que a pandemia está controlada nos Estados Unidos? Tá longe de ser controlada aí. Está longe. E talvez um dos fatores dessa distância, dessa falta de controle dos Estados Unidos, seja o sistema federativo deles. O sistema federativo não foi criado por conta de uma pandemia. Não se pensou em nenhum momento que o federalismo tem que corresponder a qualquer coisa ligada à saúde. É um país que tem estados que têm pena de morte, tem estados que não têm pena de morte, dentro do mesmo país. Então, como é que o senhor consegue enxergar? Talvez, realmente, eu acho que a sua posição é que o Supremo foi assertivo e que os prefeitos e os governadores, cada um nas suas limitações, até onde a Constituição limita, devem fazer a gestão da pandemia. Senhora Bene, realmente é difícil e não existe no Brasil nenhum gestor, nenhum governador, nem prefeito, nem presidente que tenha tomado decisão e que tivesse resolvido o problema. Até porque essa infecção por esse vírus, pelo novo coronavírus, é uma infecção por um vírus que se conhece muito pouco, né? Os próprios médicos, os cientistas estão conhecendo. Nós não sabemos ainda quais são todos os efeitos que ele causa, todos os problemas que ele causa no corpo humano. Então, é uma coisa nova. Por outro lado, nós observamos
que no Brasil existe uma condição que é desfavorável para o enfrentamento da questão, que é a sua dimensão continental. Quando o coronavírus apareceu aqui no Brasil, ele apareceu em volta de fevereiro, né, nós não tínhamos taxa de letalidade aqui no Ceará, letalidade aqui no Ceará ainda. Mas aí ele começou. Então, o que nós percebemos é que as características, o nível de infecção, o número de casos detectados, o número de pessoas infectadas varia à medida que ele vai se expandindo. E isso não é uniforme no território nacional. Certo? Vejamos, lá no Amazonas houve uma explosão de casos. Já quase não se fala em Amazonas. Parece que a onda passou. Aqui no Ceará, nós tivemos uma explosão de casos em Fortaleza e agora nós percebemos que é para o interior. Algumas regiões, então, Juazeiro do Norte, Crato, os casos estão crescendo. Então, vejam, se a disseminação desse vírus não é a mesma no território nacional, se existem pontos com maior gravidade, pontos com menor gravidade, me parece que é saudável que você combata de maneira diferente. Se eu tenho menos casos, eu terei mais restrição na mobilidade, mais restrição no distanciamento social, porque ainda está pouco. Mas se eu já tenho muitos casos, aí eu já vou necessitar de mais leito de UTI, já vou necessitar de mais leito específico para atender pacientes com Covid. Então, pelo que eu pude observar, e é claro que a minha conclusão está sujeita a críticas, lógico, não tenho a pretensão que ela seja a verdadeira, mas a impressão que me passou era de que a variedade na tomada de decisão se dava pelo fato das situações serem diferentes. Variou no território nacional. Nós tivemos problemas aqui no Ceará até com população indígena. Por quê? Porque se constatou que eles estavam mais fragilizados se entrassem em contato com o coronavírus. Né? Porque eles têm uma genética própria, né, deles. Então, assim, eu penso que uma política nacional, do ponto de vista geral, não iria afastar uma política regional para atender a gravidade e as peculiaridades do Estado naquele tipo no grau, no nível em que a pandemia se encontrasse. Eu penso que realmente foram os fatos que aconteceram, que não foram iguais e que tiveram de dar respostas também diferentes. Né? Uma coisa que me surpreendeu, doutora Glenn, e ao mesmo tempo me trouxe um certo alento, é que nós sempre falamos de crise da saúde. Mas em todos os estados nós tivemos aí criação de leito de UTI, criação de hospital de campanha, tudo bem. Existem muitas autoridades aí processadas, investigadas por desvio de dinheiro, compra superfaturada, que é uma outra seara aí que eles respondam quem fez. Mas o fato é que nós tivemos uma resposta do Estado. Dentro das suas limitações, mas tivemos uma resposta. Poderíamos, logicamente, que a gente sempre pensa no melhor, poderíamos ter feito isso antes, mas fizemos. Né? Então, eu penso que não dá para ter uma política nacional de combate ao coronavírus. Eu penso que existe a possibilidade de que normas gerais
possam traçar vetores de ação que serão decididos pelos governadores e pelos prefeitos, né? Juntamente com as equipes, né? Porque realmente os fatos eles não se desenvolveram de forma semelhante. Pois é, professor, eu penso o contrário. Veja bem, os voos estão praticamente suspensos. Então, a pergunta que não quer calar: por que que o vírus migrou para o interior do estado do Ceará se nós tivemos um lockdown, tivemos restrições de saída de Fortaleza, tinha que justificar por que você quer ir para Pacajus, fazer o que lá? Não, porque eu sou médica, eu vou trabalhar. Então, houve esse controle entre municípios. E agora a doença só cresce no interior do estado, comprometendo a queda na capital. Por quê? Porque não estamos falando de voos, não estamos falando de sair de Fortaleza para Recife ou de São Paulo para o Rio. Estamos falando de sair de Fortaleza para ir bem ali em Horizonte. Uhum. Um outro ponto é que aí a gente sabe que isso foi um problema generalizado no Ministério da Saúde, é que os médicos não se sustentam no cargo de ministro da Saúde. Sim, não há uma Durante a continuidade, né, pandemia. do trabalho, né? Então eu não vejo, eu não acho que o Supremo nem pensou em consultar a comunidade científica para tomar uma decisão no processo em que ele foi provocado. Uma Ainda não. outra. Ainda não. Então, assim, eu acho que os médicos teriam sido os mais, tecnicamente falando, os mais capacitados para dizer se realmente o país deveria ter seguido uma política geral. Porque o meu raciocínio é que 20 dias, uma economia parada em todo o território nacional, você teria, não estou dizendo que se isso, eu não estou afirmando que isso se efetivaria, né? Mas eu penso que a contaminação teria não cessado, mas o controle teria sido maior, o resultado maior. Mas aí vem o problema, está aí, a decisão do STF é política. Então, o problema é que a gente estuda o direito constitucional, a gente trabalha com o direito constitucional, a gente ensina o direito constitucional, o direito ambiental, de uma maneira não política, e aí nós temos uma corte. Porque o que nós estamos discutindo aqui não é quem gosta do presidente, quem não gosta, quem votou, quem deixou de votar. A primeira que não votou fui eu. Então eu quero até que os espectadores entendam que o meu ponto de vista é jurídico, não é político. Eu não votei, mas o que eu quero discutir é que eu penso que o Brasil necessitaria, e já é tardia isso, de uma política geral para a Covid-19. Não sei se a essa altura, né, quantos óbitos o país já registra, o que é verdade, o que é que não é, mas na nossa conjuntura, professor Lisboa, aí eu lhe pergunto só para provocar mais ainda. Não seria um tema que o Supremo deveria ter feito ativismo judicial, não? O Supremo autoriza, sem o Congresso mexer na Constituição, o casamento homoafetivo. Então, não é questão que não possa, é questão que é uma matéria que teria que ter alterado o texto constitucional, artigo 226. E quem altera a Constituição é o Congresso, não é o Supremo. Aí o Supremo fez ativismo. Matéria como aborto, o senhor até falou que matérias chegam ao Supremo que não deveriam ser tratadas no Supremo. Sim. São matérias que precisam ser legisladas. Então, por que ele não fez ativismo judicial com a pandemia? Não teria sido melhor para os brasileiros? Qual é a sua opinião? Na questão dessa pandemia, professora Leide, já existem as normas, né? Os parâmetros normativos
foram os decretos, a medida provisória do governo, né? Então, eu lembrei até agora que na ação que foi proposta pela OAB, Conselho Federal, impugnando a medida provisória, o Supremo emprestou uma interpretação conforme a Constituição, né, para salvar o texto da medida provisória, que é uma técnica. Você faz a interpretação da lei e confere uma interpretação que seja compatível com a Constituição, né? Então, o Supremo chegou a fazer isso. Mas a verdade é que nós só tivemos, até agora, uma decisão pelo plenário. As demais decisões foram de ministros, concedendo liminar ou negando, né? Concedendo ou negando. Que aqui, doutora Blaine, nós temos um outro problema, aí mereceria uma outra live. A questão do poder do relator no Supremo Tribunal Federal. Para que o processo vá a julgamento pelo pleno, existem três passos fundamentais, três situações fundamentais. Primeiro, o relator tem que liberar para a presidência. Ele está com o processo, ele estuda, fez o relatório, vota, então eu vou liberar esse processo aqui para julgamento no plenário. O presidente recebe, e aí ele tem de pautar o processo para que ele seja julgado, para a mesa de julgamento. Então, ele já é uma segunda decisão. Relator libera o processo, presidente coloca o processo para julgamento. E terceiro, durante o julgamento, não ocorrer pedido de vista. Porque se um ministro pede vista, também não tem julgamento. Né? E o que é interessante, mesmo que já exista maioria formada no sentido, se um ministro pedir vistas, o julgamento é suspenso. Então, hoje, o Supremo vive mais por liminares do que por decisões do colegiado, como um todo. Né? Nós tivemos a oportunidade de conversar sobre isso. E essas decisões... O que enfraquece mais ainda o direito, né? A posição institucional dele. Então, assim, nós tivemos uma decisão apreciada pelo pleno. As outras são decisões liminares, são decisões individuais dos ministros, né? E algumas ainda serão submetidas ao pleno. Quando? Não sabemos. Não dá para prever. Só dá para esperar, né? Quando é que vai sair isso aí? Então, essa questão do enfrentamento à pandemia, ela tem forçado, né, que determinados atores, poder legislativo, judiciário, façam alguma coisa para resolver esses conflitos, para que não tenhamos uma superposição de normas. Uma superposição de normas num ordenamento jurídico que não faz sentido. Os entes federados, eles não possuem hierarquia entre si. Lei federal não é hierarquicamente superior à lei municipal. Ou vice-versa. Não existe isso. O que existe é uma distribuição de competência. Mas, como eu disse anteriormente, essa nova interpretação do Supremo Tribunal Federal talvez não ultrapasse esse momento de pandemia. Pode ser que eles retornem ao entendimento anterior, centralizando essa questão da competência legislativa na União. Realmente, o artigo 22 é um leque muito extenso. E aí nós ainda padecemos de um bom direito administrativo, né, professor Lisboa? Porque a improbidade administrativa, ela é muito mais fácil, ela passeia com mais facilidade na descentralização da administração. É verdade. Se eu tenho uma pandemia administrada de uma forma totalmente descentralizada, num país
com operações Mensalão, Lava Jato, aí são vários nomes, né? Porque aí vai da criatividade da É, Polícia Federal, os nomes que vão dar para as operações anticorrupção. Mas essa descentralização da gestão da pandemia vai facilitar a improbidade administrativa. Aí vai onerar o poder que deu o entendimento que o município era para administrar, que é o Poder Judiciário. Talvez é, seja um tiro no pé. é um capital político que ele está arriscando, né? É um risco. É É um porque risco. a gente Hoje liga a pela televisão. manhã, Hum, hum. hoje pela manhã o presidente Bolsonaro, naquela caminhada que ele faz de manhã, passou por apoiadores dele, um grupo, acho que umas 10 pessoas, que já anunciou que tem que trabalhar muito porque acabaram com o emprego no Brasil. Agora ele vai ter que trabalhar para arranjar os empregos de volta. Ou seja, ele vai começar a tirar para todo lado. Onde tiver dificuldade, ele vai dizer, foi fulano, foi Beltrano. Então, o custo político de decisões como essas pode ser muito grande, né? Um erro. Nós temos notícias aí de aparelhos que foram comprados com 400 ou 500% do preço normal. Aí vai justificar o quê? Porque era aquela questão da busca e a procura, era o custo. Bom, aí é a investigação que vai dizer, né? É só a A gente se lembrar investigação do que vai dizer. iPhone, né? Ele tem um preço praticamente tabelado, né? O iPhone. O que Tem. muda no iPhone é a geração do Isso. aparelho. Então, a mesma coisa é a interpretação para a compra dos respiradores. Não tem como o respirador quadruplicar o preço. Pelo menos em tese. Agora, professora, antes da pandemia, eu não sei agora, mas equipamento de proteção individual, a China produzia 92% do que era consumido no mundo todo. Somente a China produzia 92% de todos os equipamentos de proteção à saúde que eram consumidos no mundo. Todo mundo comprava da China. E Quando ela usando a explodiu acupuntura. Viu? E a ela usando a acupuntura, acupuntura. pois é, resultado, quando precisa, quando, quando precisaram dos Que é equipamentos interessante, né? Você fabrica um produto que você não usa. não, não, mas vende. 92% da Pois produção do é. mundo, 92% da produção do mundo desses equipamentos era na China. Quando todo mundo correu, eu recordo que os Estados Unidos, o presidente Trump, enviou para a China 22 aviões. 22. Trouxe tudo carregado de equipamento de proteção individual. Quantas toneladas levou aí? Aí podemos dizer, não, mas então a lei do mercado, né? Você tinha procura, mas não tinha oferta, então aumentou o preço. E também saiu aí alguma notícia de que empresas só estavam liberando, só estavam fazendo contrato se pagasse um percentual adiantado. E a nossa legislação, a legislação brasileira, a lei da licitação em contrato, não previa, não autoriza você pagar adiantado. Então criou um problema muito sério. O Brasil precisando, mas sem condições de comprar. Né? Já ouvi até algumas pessoas dizendo que o direito administrativo, nessa era agora de pandemia, engoliu o direito constitucional, porque ampliou tanto, né? Mas ampliou porque eles estão realmente tendo, de certa forma, inventar, né? Tem de inventar soluções, porque a tradição que nós temos, o nosso direito administrativo, não permitiria
esse tipo de. Aliás, algumas situações. Não, eu estou esperando, com certeza, talvez em 2 meses no máximo, começarão a ser publicados livros sobre gestão administrativa e tal, e época de coronavírus e tudo, para me ver o cenário. Como é que os administrativistas estão lidando com isso? Professor Lisboa, o tema é muito polêmico, né? Fortaleza, por exemplo, consegue, em plena pandemia, ter uma obra, né, para modificar o layout de uma Qual o avenida, layout né? da minha avenida? Nós tínhamos uma avenida maravilhosa, que se chama Desembargador Moreira, uma avenida que dá acesso ao aeroporto de Fortaleza, Uhum. e agora ela parece que vai ser uma avenida de passeio, né? Então, fica realmente, é um direito administrativo sui generis. Pandêmico. Mas olha, eu quero agradecer aos espectadores. Olha, esse livro aqui, Diálogo Ambiental Constitucional Internacional, volume 14, você acessa no site, vou colocar aqui para ler o artigo do professor Francisco Lisboa sobre sentença anencéfala. Por sinal, professor Lisboa, você está devendo artigo, né? É, pô, eu Você sei. está devendo aí, né? É É, da última. Ah, o de Palmas. é o de Palmas. Palmas, que aconteceu em 2019. É o de Palmas. Então, eu quero lhe agradecer. Deixa eu ver aqui quantos minutos nós ficamos. Ah, vamos já fechar. O Instagram vai já fechar a live. Vixe, eu O que senhor quer dar agradeço, alguma doutora Bia. mensagem de encerramento? Eu que agradeço as pessoas que tiveram paciência aí de acompanhar. Espero que tenha sido esclarecedor, né? E a você, minha amiga, estaremos sempre por aqui. Pois muito obrigada. É sempre uma aula ouvir você, fazer uma live, o seu conhecimento. Obrigado. Obrigada pela disponibilidade e a generosidade de prestar esse serviço à sociedade, porque as nossas lives ficam no nosso canal do YouTube, viu, espectadores? Nós temos um canal no YouTube, Diálogo Ambiental Constitucional Internacional, e lá vocês podem acessar todas as lives que nós já fizemos. Então, muito obrigada, professor Lisboa. Uma boa noite. Boa noite para